E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos falar da acidez e da basicidade de compostos orgânicos. Mas, para isso, é necessário que nós revisemos a matéria de Química Geral chamada Teoria de Brown-Slaughter, que inclusive eu já disponibilizei aqui no YouTube. Dei uma conferida, mas eu vou revisar rapidinho para que nós possamos entender melhor a matéria. Segundo Brown-Slaughter, ácido é a substância capaz de doar um próton. E base, por sua vez, é a substância capaz de receber um próton. Vamos supor que nós tenhamos o HCl, que é um ácido extremamente forte, que apresenta um elevado alfa, que é o grau de ionização. Quando eu jogo em água, nós temos o que? Nós temos H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, e temos também o Cl-, que é o cloreto. Cl- tem um nome, não vai chamar Cl-, é cloreto, que inclusive forma sais solúveis. Lembra da regrinha de solubilidade? Cloreto forma sais solúveis, com exceção de Ag, Hg e chumbo, Pb2+, porque o chumbo tem duas cargas, 2+ e 4+. Mas a do chumbo 2+. Mas, para não confundir a cabeça, deixe de lado e vamos nos ater a isso aqui, tá? Bom, o que vai acontecer? O HCl, nesse caso, da esquerda para a direita, isto é, no sentido direto, ele está doando, ele doa esse H para a água, ele doa, tá? Ele vai doar um próton, ele doa, próton. Tá? Porque é isso que fala a teoria de Brown-Slaughter, que ácido é a substância capaz de doar um próton. Então, se ele doa esse próton, ele é considerado um ácido para Brown-Slaughter. Tanto que quando ele doa esse H para a água, ele fica como? Ele fica desse jeito, Cl-, ele perdeu, ele doou, tá? Então, o Cl-, que é o cloreto, é o que? É a nossa base conjugada. É a nossa base conjugada, tá? Bom, como o HCl doou, quem doa, doa para alguém. Se ele doa para alguém, alguém tem que receber, não é? Quem vai receber vai ser a água. Então a substância que recebe próton para Brown-Slaughter é uma base. Então por isso que a água é uma base, é a nossa base, E quem vai ser o seu par? O seu par vai ser o H3O+, que é o nosso ácido conjugado. Gente, pensa assim, todo ácido tem a sua base conjugada. E toda base tem o seu ácido conjugado. E esses pares, ácido com base conjugada e base com ácido conjugado, eles vão se diferenciar por um único H+. Como assim? Não entendi, me explica direito. Por exemplo, o ácido, ele vai se diferenciar da sua base conjugada, do seu par conjugado, que no caso é a base conjugada, aqui por um único H+. Perceba que aqui eu tenho H e aqui eu não tenho. Da mesma forma, a base vai se diferenciar do seu par conjugado, que é o ácido, por um H+. Aqui tem um H+ a mais, do que a água. Entenderam? Isso é muito importante. Bom, o que importa pra gente é o seguinte. Estão vendo essa carga negativa do Cl, esse menos aqui? Então, essa carga, ela tem que ser acomodada, pessoal. Ela tem que ser acomodada. Essas espécies iônicas, H3O+, e Cl-, essas duas espécies, iônicas, elas, como eu posso dizer, elas não são isoladas, tá? Elas não estão isoladas. Ah, o H3O+ está para cá, o Cl-, não, eles não estão isolados. E essa carga negativa do Cl-, ela tem que ser acomodada, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, e vocês têm que me responder. Mesmo que se passem 10 anos, 20, 30, eu vou perguntar lá na frente para você, e eu quero que vocês me respondam. O que determina a força de um ácido? Perguntem. A pessoa chega e fala assim pra você, esse ácido é forte, aquele ácido é forte, esse aqui também é forte.
Mas pergunta, mas por quê? O que determina a força de um ácido? O que faz com que o ácido, um determinado ácido seja considerado mais forte em relação ao outro? O que determina a força de um ácido? Aí eu te respondo, o que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Eu quero que vocês cravem isso na cabeça para nunca mais esquecer. Essa palavra-chave, estabilidade. Mas estabilidade de quem? Da base conjugada. Por isso que foi necessário revisar a teoria de Browns-Lowry para vocês entenderem o que é uma base conjugada. Aí vocês vão poder entender a acidez e basicidade de compostos orgânicos, né? O que determina a força de um ácido é a estabilidade. Palavra-chave, estabilidade. Estabilidade de quem? Da base conjugada. Que nesse caso, nesse exemplo, nessa reação, é o Cl-, tá? Isso é o que determina a força de um ácido, né? É a estabilidade da base conjugada, tá? Muito bem. Aí você me pergunta, mas o que determina essa estabilidade? Aí vocês vão entender. O que vai determinar essa estabilidade é o fato da carga negativa da base conjugada conseguir, né, se associar fortemente com essa espécie iônica, na verdade, que é o Cl-, se ela conseguir se associar facilmente, né, fortemente, né, com força, né, se essa espécie conseguir se associar, se juntar com muita força, fortemente com o solvente, né, ela tem um ácido forte, né? Então é exatamente a solvatação, essa associação da carga negativa no solvente que vai determinar a força de um ácido. Nesse caso, a nossa base conjugada, que é o Cl-, consegue se associar fortemente com o solvente. O que é se associar fortemente com o solvente? É sofrer solvatação. Então, quanto mais forte for isso, essa interação, essa solvatação, mais forte será o ácido e mais estável será a nossa base conjugada. Entenderam o raciocínio? Não é difícil, não é decorar, mas é a gente conseguir entender o raciocínio. Então, o que nós vimos primeiramente? Nós vimos que essa carga negativa, ela tem que ser acomodada, né? Esse é o termo, ela tem que ser acomodada. E o que vai acontecer? Essa base conjugada, ela consegue, né, se associar fortemente com o solvente. Então, imagina, ela consegue se associar fortemente com o solvente. Mas como nós somos químicos, como que a gente fala isso? O que é se associar fortemente com o solvente? É sofrer uma intensa solvatação. Então, como ela consegue se associar fortemente com o solvente? Como ela consegue ter, né, uma solvatação eficiente, né, há uma eficiência nisso, nós falamos que a nossa base conjugada é estável. E essa estabilidade, que é o fato dela se associar fortemente com o solvente, faz com que nós tenhamos um ácido forte. Agora vocês entenderam, né? Então, se alguém te perguntar assim pra você, fulano, o que determina a força de um ácido? Aí você responde, Beltrano, o que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Aí se a pessoa perguntar, mas o que garante essa estabilidade? Aí você responde, a maneira eficiente com que ocorre a solvatação, né? A eficiência da solvatação, tá? Faz com que nós tenhamos um sistema estável e, além disso, né, quando nós conseguimos acomodar de maneira eficiente a carga negativa, certo? Então vamos escrever tudo isso aí para poder entender. Pessoal, a gente aprende estudando, lendo, escrevendo, tá? Para assimilar aí. Então vamos escrever aqui. Ó, eu falei, você pode ter gêmeos, trigêmeos, seus filhos aí, seus sobrinhos, seu filho, né, seu pentelho, ó. Falei, o que determina a força de um ácido, meu filho, é a estabilidade da base conjugada. Estabilidade, estabilidade, estabilidade. Aí seu filho vai falar assim, estabilidade de quem mesmo? Da base conjugada, tá? Então, ó, eu vou apagar. Antes de escrever, eu só gostaria de revisar um negócio. Estão vendo que nesse caso nós temos um equilíbrio, né? Essas duas setas indicam que nós temos um equilíbrio. O que vai determinar, agora é outra coisa, o sentido da reação, não vamos confundir, pelo amor de Deus. O que vai determinar o sentido da reação é a força do ácido, tá? A força do ácido
determina o sentido da reação. E o que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Então vamos escrever para não esquecer, ó. Vou começar primeiramente com isso aqui, tá? Eu vou apagar, vocês já copiaram, né? Então eu vou apagar para vocês poderem entender melhor. Olha só o que nós vamos estudar aqui, ó. Aí não, ó, é assim. O sentido, maiúsculo, né? O sentido da reação. Pessoal, não é só escrever, é saber o que vocês estão escrevendo. Ó, o sentido da reação, né? Ah, é pra esquerda, é pra direita, tá? É determinado pela força. Pessoal, coloquem vontade no que vocês estão fazendo, tenham ânimo, né? Ó, vou passar no concurso, vou passar no vestibular, façam com gosto, tá? Ó, o sentido da reação é determinado pela força do ácido, pela força do ácido, pela força do ácido, tá? Aí se eu fizer uma pergunta em cima disso, e o que determina a força de um ácido? Aí você vai falar, a força do ácido, é determinada pelo que mesmo? Pela estabilidade, isso mesmo, pela estabilidade de quem? Da base conjugada. A força do ácido é determinada pela estabilidade. Grifem com uma outra cor, de vermelho, de rosa, sei lá, cor que vocês quiserem. A força do ácido é determinada pela estabilidade. Pessoal, não se esqueçam disso. Pela estabilidade da base conjugada. Pela estabilidade da base conjugada. Tá? Bom, muito bem. E aí, se eu fizer uma outra pergunta para você. E o que determina essa estabilidade? O que determina essa estabilidade é a maneira eficiente com que ocorre, né, a solvatação, né? Ou seja, a maneira eficiente com que acontece a solvatação. Por exemplo, o Cl-, ele tem essa carga negativa, não tem? Essa carga negativa tem que ser acomodada, né, de maneira eficiente, ou seja, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma associação forte, tá? Então vamos pensar como que a gente pode escrever. Na reação citada, né, que eu falei do HCl na água, para vocês entenderem. Na reação citada, cada palavra que você escreve tenta entender o significado. Na reação citada, vírgula, a base conjugada, que no caso é o Cl-, apresenta uma carga negativa, né? Que é o menos. Apresenta uma carga negativa. Ao gerar essa carga, vírgula, ao gerar essa carga, o Cl- se associa fortemente com solvente, tá? Se associa fortemente. Pessoal, quando a gente entende alguma coisa, a gente conta essa historinha pra alguém, porque você entendeu. Vocês estão entendendo, né? Ó, ao gerar essa carga, o Cl- se associa fortemente com o solvente. Isto é,
sofre solvatação. Isso aqui tudo que a gente fala o quê? Solvatação, a linguagem do químico aqui, né? Tem que falar como químicos. Então, ao gerar essa carga, vírgula, o Cl- se associa fortemente com o solvente. Vírgula, isto é, vírgula, sofre solvatação. Solvatação. Tá? Aí vocês puxam uma seta pra cá. Essa solvatação faz com que tenhamos uma base estável, né? Uma base estável. Base estável não, um sistema estável, né? Faz com que tenhamos um sistema estável. Ou um sistema estável. Essa estabilidade proporciona a força do ácido, tá? Então, vamos escrever assim, pontinho, essa estabilidade proporciona uma força elevada para o ácido, tá? Para o ácido. Pessoal, e lembra, né, que a carga negativa ela tem que ser acomodada. Eu não sei se eu escrevi isso aí, né? Tá, vou escrever aqui. Se eu não escrevi, eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui pra cima. Ó, vocês não vão fazer bagunçados, né? Vocês escrevem aí embaixo. Aí, na ordem, que não coube aqui. Pra não apagar, eu vou escrever aqui, ó. Puxar uma seta, mas é lá embaixo que vocês vão escrever. A carga negativa tem que ser... Carga negativa tem que ser acomodada. Tá? Pessoal, eu sei que eu estou sendo exaustivamente repetitivo, mas é preciso que nós sejamos para poder entender, tá? Então, só uma revisão, né? Segundo Brauns-Lowry, ácido é a substância que doa próton e base é a substância que recebe próton, né? No caso, o nosso ácido é o HCl, então a água vai ser a nossa base. O Cl- vai ser a base conjugada do HCl, porque o ácido se diferencia da sua base conjugada por um H+, né? E no caso, o H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, vai ser o nosso ácido conjugado, né, da sua base, que no caso é a água. Nesse caso, nessa reação citada, a água ela funciona como, né, uma base, tá? Mas em outras reações ela vai poder funcionar como um ácido, tá? E aí o que nós falamos? A primeira pergunta que nós fizemos é o que determina a força de um ácido. Até que eu brinquei, né? Se o seu filho te perguntar, se seus netos no futuro perguntar pra você, fulano, o que determina a força de um ácido? Aí você vai responder com propriedade. O que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Mas não basta eu falar assim, decorar. Decorei essa frase. Determina a força de um ácido é a estabilidade da força conjugada. Vocês têm que tentar entender o que significa essa frase, né? O que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. O que significa isso? Significa o seguinte: nesse caso, o Cl-, que é o cloreto, que vai formar um sal solúvel, tá? O que acontece? Essa carga negativa, ela tem que ser acomodada, né? Ela tem que ser acomodada. E quando nós colocamos em água, né, em meio aquoso, o que vai acontecer? O cloreto, que no caso é o Cl-, ao girar essa carga, ele vai se associar fortemente com a água, né? Nós vamos ter uma solvatação intensa. E é justamente essa solvatação intensa, né, que deve ocorrer de maneira eficiente, que vai garantir a estabilidade, faz com que nós tenhamos um sistema estável, tá? E isso, né, faz que se essa nossa base conjugada é estável, né, isso quer dizer que o nosso ácido é forte, tá? Muito obrigado.